Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Sejamos todos bem-vindos. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e reflexionar sobre a lição desta noite. Nos caiu o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. A indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então retrucam eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, e que aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Está em Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres, que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério no outro país, noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, noutros é necessário. Além desse, o casamento civil, noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não somente um a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, a mais das vezes, esta afeição é rompida. O de que se cogita não é a da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muitos felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contrariam podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente, separam-se por si mesmos os que a força se uniram, torna-se um perjúrio, se pronunciando como fórmula banal o juramento ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraças que se evitaria se ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstrair-se da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Ao dizer Deus,
Não sereis senão uma só carne? E quando Jesus disse, não separei o que Deus uniu, essas palavras se devem entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Não separeis o que Deus juntou. Eu queria, meus irmãos, neste momento, nesse trecho do Evangelho tão esclarecedor, basear esta reflexão em algo que fica bem claro aqui, que toda a união deve se basear no amor. Toda a união de duas pessoas deve ter por base o amor. E o Evangelho é bem claro quando diz: se você optar por uma união de interesses, não de amor, de interesse, você não vai ser feliz. Qual é o caminho que estas palavras, que o Evangelho nos indica? É o caminho do amor. Então, se eu gosto de uma pessoa, se eu entendo que esta união ela tem as possibilidades de ser uma união de amor, uma união amorosa, uma união de reciprocidade. O Evangelho fala essa palavra, reciprocidade. Você sabe na sua união se você dá e recebe. Se na sua união você só dá, não há reciprocidade. E se na sua união só o outro dá e você não retribui, não há reciprocidade. Então não há amor. A base do amor é a reciprocidade. Tem que existir a minha vontade e a vontade do outro. Tem que existir respeito da minha parte e respeito da parte do outro. E aí, quando o Evangelho nos fala, não separeis o que Deus juntou, é porque nós queremos forçar de alguma maneira uma união onde não há amor. Então existe um interesse material, uma conveniência, como diz, né, o trecho lido, existe uma conveniência, e dessa conveniência é óbvio que vai resultar uma separação. Porque a gente não consegue manter uma relação de uma forma forçada. Uma relação verdadeira, ela parte do princípio da naturalidade. Tem que ser natural. Tu não pode pensar, tu não pode articular, tu não pode ficar com estratégias para saber qual será o próximo passo. Não. O amor é verdadeiro, ele acontece naturalmente. Tu vai vivendo e as coisas vão acontecendo. E tu vai, né, com maturidade, com o decorrer da relação, porque nenhuma relação vai nascer perfeita. Existe um primeiro momento, onde as pessoas vão se conhecer, vão haver dificuldades. O amor deve ser construído. A relação deve ser construída. E ela só se constrói com reciprocidade. Existe a parte onde tu deposita a tua confiança, a tua boa vontade, e o outro faz a mesma coisa. E a partir deste momento, aí sim nasce o amor. O amor nasce não de uma irresponsabilidade de momento. O amor nasce da tua crença, no momento em que realmente tanto eu como o outro, nós acreditamos verdadeiramente neste processo e nós acreditamos verdadeiramente naquilo em que vivenciamos. E nós nos entregamos para este momento. Então, tentaram o Cristo ao querer insinuar uma certa não coerência na lei de Deus. Mas o que Deus está dizendo para cada um de nós? O que Deus nos diz? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, no momento em que você verdadeiramente amar essa pessoa, em que você tem uma relação, olha, não vai ter separação, porque você construiu, você tem a bênção de ser uma união que é verdadeira.
E toda união verdadeira, ela não se dissolve, ela não é perene. Toda união que não é verdadeira, esta sim se dissolve, porque desde o início ela não constituiu nada. Então, quando nós observamos as questões materiais e colocamos as questões materiais em primeiro plano, para que nós possamos ter segurança, para que nós possamos não sofrer em demasia, mas aí está o equívoco, porque necessariamente o suporte para uma relação saudável, para uma relação transparente, para uma relação verdadeira, para um casamento verdadeiro, é necessariamente o amor, necessariamente aquilo em que você constrói com aquela pessoa porque você dá de si mesmo. Você dá o melhor de si porque você acredita, porque você porque você faz de boa vontade. E quando nós temos interesses materiais como primeiro lugar, como solução, não há essa boa vontade, não há essa química em que a gente fala tão certamente sobre os relacionamentos, porque o amor é justamente isso, o amor cria a condição de superação dos obstáculos e segurança. A gente pensa que materialmente a gente vai estar seguro e é um equívoco, porque você pode ter necessariamente recursos materiais, mas você vai estar tão sem vontade numa relação material, em interesses materiais, de conveniência, você vai estar tão sem vontade que não há segurança, porque você não quer. Vai chegar um dado momento da relação que tanto faz como tanto fez, porque você olha para a pessoa e não tem sentido. Você não sente amor. Numa relação de indissolubilidade, é uma relação de verdade. Então você olha para a pessoa e todos os dias é como se fosse a primeira vez. É incrível, mas é assim. Imagina você ter um relacionamento onde você olha para esta pessoa e vê nela todos os dias aquele primeiro encontro, aquela primeira mágica do relacionamento. Então passam-se os anos e as coisas não ficam pesadas, não ficam sobrecarregadas, você não sente o peso do tempo, porque você ama. Este é o divino do amor, é isto que essa lição nos ensina. É um grande presente. O amor entre duas pessoas é um grande presente, é o resultado de uma família, é o resultado de uma história linda. Então nós, como seres humanos, necessitamos, meus irmãos, de investir nisso. Investir no sentido fraterno, no sentido sincero, no sentido de ir em busca de um verdadeiro amor. Não de dinheiro, não de recursos materiais, não. Isto não resolve. Os recursos materiais não resolvem. Nós, meus irmãos, seremos eternamente infelizes e vamos despedir as nossas mulheres, vamos despedir os nossos homens também, não só as nossas mulheres, vamos despedir os nossos homens também, né? Os homens vão ser despedidos também, porque não há amor, não há verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que a verdade liberta? Por que o amor verdadeiro liberta? Porque a naturalidade. Você não pensa, você ama. É simples, meus irmãos. E nós devemos buscar esse amor. Se não deu certo de uma primeira vez, você ainda está temeroso com as situações, mas busque, coloque no seu coração a sinceridade, faça a prece, converse com Deus. Por que não conversar com Deus a respeito disso? Senhor, eu tenho vontade de ter um amor verdadeiro, de ter um casamento sincero, de ser verdadeiro com aquilo que eu sinto, de encontrar uma pessoa que me ame e eu ame ela também. Isso é maravilhoso. É esta construção que o Evangelho está nos ensinando. Claro que se não há reciprocidade, se não há confiança, é claro que haverá divórcio, haverá desunião, haverá crítica, haverá briga, haverá uma família que não se entende, porque lá no princípio não se solidificou essa união de uma forma sincera e de uma forma em criar dentro desta relação
esta reciprocidade que o Evangelho nos fala. Então, meus irmãos, na verdade, o equívoco é nosso, porque a lei de Deus é clara. É necessário que exista numa união amor. Um amor verdadeiro, um amor sincero, um amor de um para com o outro e de nós para com Deus, para que naturalmente as coisas fluam. Porque não há complicação nisso. Somos nós que colocamos empecilhos na vida, mas a vida não é complicada. Porque amar é tão natural, viver é tão natural, a vida é tão bela. Somos nós que colocamos inúmeras complicações para que a vida se torne tão difícil. Com certeza, existem obstáculos, sim, existem adversidades, sim, existem situações que fogem ao nosso controle, sim, até porque nós temos uma programação espiritual, nós sabemos que nós encarnamos com deveres, com resgates, mas necessariamente devemos acreditar no amor e acreditar que as nossas relações devem se basear neste amor. Quanto mais o nosso casamento, quanto mais as nossas relações íntimas, que devem ter por mesma base este amor. Por isso, meus irmãos, vamos pensar muito nisso. E tudo que nós fizermos, necessariamente, deve conter este amor divino. Agradecendo a Deus por este momento, agradecendo ao Cristo por esta oportunidade e dizendo que nós possamos refletir sobre essas palavras e que o nosso coração possa se encher de amor. Muito obrigado e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site